Ninguém como você enfrenta tanto sionismo no Brasil, né, isso aí é público e notório. E agora, quer dizer, na verdade, ficou claro para o mundo inteiro o Israel como um Estado agressor, os Estados Unidos como um Estado agressor, e naturalmente, quer dizer, todo mundo que defende a ordem internacional deveria defender o Irã em relação à agressão sofrida. No entanto, sempre vai ver, ah, não, mas o Irã é uma ditadura, é uma teocracia, é isso, é aquilo, não sei o quê, persegue as mulheres, faz. Queria te perguntar, deixar no ar. É nosso dever apoiar o Irã incondicionalmente nessa situação? Então, a pergunta está lançada, eu vou tomar um café e deixo aí para vocês. Não, vou te ouvir, diga, quero te ouvir. A resposta é simples, sim. É nosso dever apoiar incondicionalmente o Irã nessas circunstâncias, ou seja, nas circunstâncias em que o Irã está enfrentando, eh, o Estado de Israel e os Estados Unidos. Por quê? Porque o que está em jogo nesse momento não são os direitos civis no interior do Irã, não é, a natureza do regime político que existe no Irã, não é, se gostamos ou não gostamos desse modelo que existe no Irã, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é um ataque ilegal de um regime ilegal, que é o regime sionista, apoiado pelos Estados Unidos, que também atacam o Irã. Então há uma contradição, a contradição principal que nós estamos vivendo é a contradição entre um ataque imperialista, a revelia do direito internacional, e um Estado que está se defendendo desse ataque. Numa situação como essa, não pode haver dúvidas, porque o princípio regulador do direito internacional, Léo, é a autodeterminação dos povos. Se nós aceitarmos que estados imperialistas, como os Estados Unidos, ou seus fantoches, como é o caso de Israel, podem atacar outros países porque não lhes agrada o regime político, nós vamos criar no cenário internacional uma situação desastrosa, uma situação desastrosa, não é? Sem o princípio da autodeterminação, só resta a lei da selva. É, isso é ruim para o próprio Brasil, né? O Brasil pode se tornar alvo disso futuramente. Claro, porque isso passa a permitir que os Estados Unidos mantenham, porque sempre exerceram essa estratégia, isso passa a permitir que os Estados Unidos e seus vassalos, determinem o que como cada país se organiza internamente. Eu não tenho nenhuma dúvida, não há é fora da polêmica de que os Estados Unidos, como Israel, violaram a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas é muito clara de que não é legítimo qualquer tipo de ataque militar, a não ser como autodefesa. Ou seja, somente é legítimo e legal o recurso às armas, segundo a Carta das Nações Unidas, se um Estado atacado se defender. Fora deste princípio, nenhuma ação armada está contemplada na Carta das Nações Unidas, a não ser que seja uma ação armada decidida pelo Conselho de Segurança da ONU aí em caráter punitivo. Então, claramente, a Carta das Nações Unidas só estabelece duas situações nas quais a guerra é um instrumento legal. Primeira situação, a autodefesa dos estados singulares. Segunda situação, uma decisão do Conselho de Segurança para impor uma punição a determinado país ou a determinado conjunto de países. Em nenhuma dessas duas situações nós podemos classificar a ação de Israel e a ação dos Estados Unidos. Claramente houve violação do direito internacional. Outra, houve violação da Constituição dos Estados Unidos, aí é um pouco mais polêmico. A Nancy Pelosi, democrata, foi quem veio a público dizer houve violação da Constituição. Os Estados Unidos criaram, depois de 2001, uma espécie de zona cinzenta sobre a autoridade do presidente da República em determinar ações militares extraterritoriais. Em tese, somente poderia haver ataque a um outro país sob declaração de guerra. No entanto, os Estados Unidos já operaram sob regime de exceção muitas vezes ao longo da história. Não é? Os Estados Unidos fizeram a Guerra do Vietnã, Daphne, sem declaração de guerra declarada pelo Congresso norte-americano. É o caso mais célebre, não é? No qual a Constituição dos Estados Unidos foi violada. E ela está sendo violada mais uma vez, ou seja, o Irã está sendo atacado sem declaração de guerra, sem que isso tivesse passado pelo parlamento norte-americano. Veja a ironia: o Irã não é acusado de ser uma ditadura? Uhum. Pois bem, eh, o bloqueio ao Estreito de Hormuz foi decidido pelo parlamento iraniano. O governo iraniano não podia decidir isso isoladamente, porque é um ato de guerra. Mas os Estados Unidos atacaram o Irã mediante ordem executiva do presidente da República, sem passar pelo parlamento. Né? Como existe essa zona cinzenta, poderá ser alegado: não, isso não é uma guerra, é uma ação contemplada
pelo Patriot Act e pelas demais leis posteriores a 11 de setembro de 2001, que permite aos Estados Unidos fazerem intervenções pontuais sem que você precise de uma declaração de guerra emitida, deliberada pelo Congresso norte-americano. É um argumento absolutamente agressor à lógica da própria Constituição dos Estados Unidos. Né? Essa é uma lógica quando você determina que apenas o parlamento pode declarar guerra e quando você determina que ações armadas só podem ocorrer sob declaração de guerra. É para você evitar que os governos excedam nos seus planos militares. Muitas vezes, governos recorrem às armas exclusivamente ou principalmente para melhorar sua popularidade interna. Né? Sabe-se que determinadas confrontações armadas geram um ambiente de nacionalismo, e esse ambiente de nacionalismo pode eventualmente ajudar governantes. Isso é um dos motivos, um dos vários motivos pelos quais as repúblicas, os mais diversos estados, os mais diversos modelos políticos estabelecem regramento para as ações militares. Os Estados Unidos é o país no mundo com menos regramento para as ações militares, porque o presidente da República tem decidido ações militares sem qualquer tipo de controle parlamentar, por exemplo. Né? Então, essa é a situação. De toda maneira, por um lado ou por outro, no que diz respeito à Carta das Nações Unidas, ou mesmo no que diz respeito à Constituição dos Estados Unidos, é evidente que nós estamos diante de ações ilegais.